reumatismos formam um grupo de doenças com mais de 100 tipos diferentes de doenças, que acometem uma grande parte da população. Mais de 10% da população sofre algum tipo de reumatismo. Existem vários tipos de reumatismo, como eu disse, e que existem várias controvérsias, principalmente em relação à população, que confundem o termo reumatismo com uma doença. Na verdade, reumatismo não significa uma doença, mas um grupo de doenças. Entre essas doenças nós temos artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, gota, espondilite anquilosante, entre outros. Existem alguns tabus que o reumatologista combate veementemente durante toda a vida dele. A população, por exemplo, acredita que reumatismo é uma doença de velhos. Isso não é verdade. Aliás, a maioria das doenças reumáticas atinge adultos, jovens e muitas vezes crianças, como por exemplo a poliartrite crônica juvenil. Mas a grande maioria das doenças atinge pessoas adultas, entre 20 e 50 anos de idade, como por exemplo a artrite reumatoide, é uma doença mais comum em mulheres, na faixa etária entre 30 e 50 anos de idade. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença de mulher mais jovem, 20 a 25, 30 anos é o pico de incidência dessas doenças. E o que leva a população a confundir reumatismo com uma doença prevalente em velhos? Até existem alguns ditados, como por exemplo, quem gosta de velho é reumatismo. É porque existe uma doença reumática, que é a artrose, que é uma doença degenerativa que acomete principalmente as pessoas acima de 50 a 60 anos de idade e tem uma incidência muito grande em torno dessa população. Daí todo mundo achar que reumatismo é uma doença de velhos. Bom, o outro tabu que o povo tem fortemente arraigado na sua consciência é que reumatismo não tem cura. Se a gente for levar em conta cura como uma situação em que o paciente tomaria uma medicação e ficaria livre de qualquer tipo de sintoma pelo resto da vida, realmente a maioria das doenças, não só reumáticas, mas a maioria das doenças que acometem o ser humano, não teriam cura. Por exemplo, o diabetes, o paciente tem que tomar medicação por toda a vida, a hipertensão arterial e outras afins. Na reumatologia não é diferente. Nós temos uma série de doenças em que o paciente, uma vez diagnosticado como portador dessa doença, ele vai ter que tratar pelo resto da vida. Mas isso não significa que o paciente não tem tratamento ou não tem cura. A maioria das doenças hoje, com o moderno arsenal terapêutico de que o reumatologista dispõe, por exemplo, DMARDs como metotrexate, leflunomida, e hoje os agentes biológicos são as mais modernas armas do reumatologista contra as doenças reumáticas, esses pacientes passam pela vida sem grandes transtornos, sem aquelas deformidades que eram tão características dos pacientes portadores dessas doenças há 10, 15, 20 anos atrás. Uma diferença, esse paciente necessita fazer um controle periódico com o seu reumatologista, precisa fazer o tratamento praticamente para o resto da vida realmente, mas o reumatologista consegue, ao longo desse período, reduzir doses, o paciente toma uma dose bem pequena desses medicamentos. Muitas vezes esses pacientes apresentam uma remissão do quadro clínico e, se convenientemente tratado e conduzido o seu quadro, muitos desses pacientes deixam de tomar medicação. Existem trabalhos científicos, por exemplo, onde alguns pacientes portadores de doenças como artrite reumatoide, 20 a 30% deles, em algum momento da vida, deixam de necessitar o uso de medicações. Temos, na verdade, que induzir a população, informar a população de que quanto mais cedo esses pacientes procurarem o reumatologista, mais cedo tratarem e aderirem melhor a esse tratamento, melhor vai ser o planejamento dessa doença e mais importante do que isso, nós conseguiremos fazer com que esse paciente entre em remissão. O que atrapalha muito o planejamento terapêutico é que a maioria desses pacientes demoram muito a procurar um reumatologista, isso atrasa o diagnóstico, dificulta o tratamento e promove sequelas que no futuro vão prejudicar em muito a qualidade de vida desse paciente. Então, o mais importante de tudo para a população é saber, primeiro, a doença reumática atinge qualquer pessoa em qualquer idade, inclusive crianças. Segundo, existem tratamentos, modernos tratamentos para as doenças reumáticas,
e que, bem conduzido, em que o paciente tem uma boa adesão a esse tratamento, nós conseguimos fazer com que esse paciente tenha uma vida praticamente normal, pratique esporte, tenha filhos, siga a sua carreira profissional. E, mais importante do que isso ainda, é que esse diagnóstico seja feito precocemente. Quanto mais cedo fizermos esse diagnóstico, mais importante vai ser o tratamento, menos sequelas esse paciente vai ter e melhor a sua qualidade de vida. A equipe do Reumatocenter, sempre empenhada em promover a saúde e o bem-estar dos pacientes portadores de doenças reumáticas, abrangerá de rotina algumas dessas doenças, procurando explicar de uma maneira simples, de forma que o leigo possa entender didaticamente o que significa as doenças reumáticas, o melhor modo de tratar e a quem possa procurar. E nos próximos capítulos nós teremos alguns colegas nossos falando sobre artrite reumatoide, sobre lúpus, sobre artrose, ou se você tiver interesse em ouvir sobre alguma doença em que você tenha você mesmo ou algum parente seu afetado, pode nos contactar, que nós teremos um imenso prazer em falar para você, tentando explicar como a doença acontece, qual é o significado dessa doença ao longo da sua vida e a melhor forma de tratar. Muito obrigado e continue acompanhando os vídeos do Reumatocenter.